que faz um coordenador de performance? Só para a galera entender. Boa, boa, Fernando. Exatamente, né? O futebol, a gente vai contextualizar um pouco, trazendo os elementos históricos aí do futebol. Se a gente for analisar o futebol desde a década de 60, 70, né? Ali o marco, a Copa do Mundo de 70, que o Brasil foi tricampeão mundial, a Olimpíada de 68, que foi disputada na Cidade do México, ali houve um divisor de águas no aspecto científico no futebol. Antes o futebol era muito empírico e, obviamente, o jogador até hoje é o centro de todo, que é o futebol, mas as estruturas elas foram aumentando, orbitando em torno desse centro, que é o jogador, para proporcionar possibilidades de melhorias de performance. Então, na década de 60, era comum as comissões técnicas seriam o treinador e um auxiliar que fazia preparação física, ou só um treinador e um preparador físico. E o primeiro profissional das ciências da saúde que foi estabelecido no futebol, obviamente, é a figura do médico, porque como é um esporte de contato, um esporte que gera alta performance, isso desde lá os primórdios, obviamente que lesões ocorreriam e que você deveria ter aspectos diagnósticos de recuperação para que o atleta voltasse a jogar. Mas era comum até a década de 80 lesões que hoje o atleta se recupera em tempo curto de atletas de não voltarem a jogar mais. Né? Então, de atletas ficarem, digamos assim, inutilizados. E com a evolução na década de 70, 80, algumas outras figuras foram aparecendo. Foi o caso do fisiologista, que é o responsável pelas avaliações da performance, o caso do fisioterapeuta, porque antes ficava a cargo do massagista, né? Na década de 70 era aquele forno de bia, né? Toalha quente, toalha fria e etc., nos aspectos de recuperação. E, obviamente, a ciência vai proporcionando algumas situações aceleradas de recuperação, algumas situações contundentes na recuperação, e com isso o futebol vai absorvendo, ao longo do tempo, vai absorvendo esses profissionais. Então se estabeleceram na ciência da saúde alguns profissionais, como o médico, o preparador físico, que é a área da educação física, a fisioterapia, o fisiologista, depois a nutrição, obviamente a psicologia, que fica ali entre a área da ciência da saúde e a área das humanas. Porém, com tanta gente nesse processo, começou-se a ter a necessidade de uma pessoa para poder realmente direcionar os fluxos, de coordenar as ações de uma maneira que eu chamo de transdisciplinar, holística, que é uma visão do todo, transdisciplinar e que tem um sistema, que seja sistêmico. Hoje o atleta de futebol, ele entra no clube, ele tem os afazeres como se fosse uma indústria, uma fábrica, uma linha de produção. Mas como organizar isso de uma maneira prática e de uma maneira também científica? Então alguns clubes se viram na necessidade de ter essa figura do coordenador de performance, o coordenador científico ou do sport scientist, e que tem em algumas equipes do futebol europeu, do futebol dos Estados Unidos também. E desde 2015 eu exerço essa função, né, quando o Felipe Ximenes me convidou para fazer isso no Criciúma. A partir dali, alguns clubes já estavam se organizando no futebol brasileiro também para essa função, aí comecei a ser absorvido no Flamengo, no próprio Vasco da Gama, agora no Palmeiras, nessa função de gestão dessa transdisciplinaridade das áreas da saúde.